de hoje é A Relíquia, de Eça de Queiroz. Por se tratar de um livro que cai em vestibulares, eu não vou fazer apenas a resenha, mas eu vou contar a história inteira e vou marcar com vocês os principais pontos que eu acho que são possíveis de caírem numa prova. Aquilo que é mais importante na interpretação de um livro como A Relíquia. Eu estou até sentada porque A Relíquia não é um livro muito fácil, é um livro complexo. Nosso post de hoje vai ser um pouco mais longo. O meu exemplar é um exemplar muito antigo, é de uma coleção inteira do Eça de Queiroz, ele é de 1951, eu não tinha nem nascido. E você só vai achar essa coleção ou outras coleções de Eça de Queiroz, como essa minha, em sebos. Mas A Relíquia já caiu em domínio público, o que significa isso? Que você pode entrar na internet e fazer o download da história toda gratuitamente. Antes de falar da Relíquia, eu queria falar um pouquinho de Eça. Eça de Queiroz é um dos mais importantes escritores portugueses. Ele é contemporâneo de Machado de Assis, ou seja, são dois escritores do século XIX. E como Machado, muitos livros dele também chegaram até nós por jornal. Era publicado um pedacinho por vez no jornal. No caso da Relíquia, isso também aconteceu, saiu na Gazeta de Notícias, cada pedacinho antes de ser lançado o livro. Eça de Queiroz vai ser famoso por outros livros também, como O Crime do Padre Amaro e Os Maias, que são os três principais livros de Eça. Tem outros, mas esses são os principais junto com a Relíquia, né? Então, Os Maias, inclusive, teve uma minissérie feita para a Rede Globo e que foi bastante interessante também, talvez você ainda encontre no YouTube. Então, vamos falar da Relíquia. E para falar da Relíquia, eu preciso contar que o Eça fez uma coisa muito rara naquele tempo, no século XIX, que foi uma viagem para o Egito e para a Palestina. Vai ser essa viagem, as anotações que ele faz nessa viagem, que vão servir de base para que ele escreva A Relíquia. Logo no começo da Relíquia, ele põe um subtítulo, ele escreve A Relíquia, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Então, ele já está dando para nós uma dica do que vai se tratar a Relíquia. O que é diáfano? Diáfano é leve, né? Uma camada fina de fantasia em cima da verdade. Então, esse vai ser o tema principal do livro. O livro vai o tempo todo nos mostrar verdade e mentira. E como essa linha entre verdade e mentira pode ser tênue, dependendo de como nós vamos manipulando tanto a verdade como a mentira. Bom, é um livro de memórias. Como é que eu sei disso? Logo no prefácio, o nosso protagonista diz que ele vai contar suas memórias. Quem é o nosso protagonista? O nosso protagonista, ele se chama Teodorico Raposo. E aí, a escolha do nome, né, depois ele vai ser apelidado pelos colegas dele de Coimbra, da Faculdade de Coimbra, de Raposão. Pelo nome, a gente já percebe a personalidade do personagem. O que é essa quis passar? O que é uma raposa? Uma raposa, ela é esperta, ela é astuta, ela engana. Então, ele chama-se Teodorico Raposo, ou Raposão para os íntimos, né? E ele diz, então, lá no prefácio, que é um livro de memórias. Memórias sempre em primeira pessoa. Quando eu vou contar a vida de outra pessoa é biografia, mas quando eu vou falar memórias é sempre as minhas memórias. Eu não estou na cabeça do outro para saber o que o outro lembra. Então serão sempre as minhas memórias. Então o livro vai ser em primeira pessoa. Então o Teodorico vai dizer no prefácio que esta viagem que ele fez, porque não foi apenas essa que fez a viagem, Eça de Queiroz, mas o personagem também fez a viagem para a Palestina e para o Egito.
E ele diz que essa viagem mudou muito a vida dele, tanto materialmente como espiritualmente. Então, ele já nos prepara e ele acha que ele tem que contar as suas memórias, inclusive dessa viagem. Essa viagem, ele logo no início da viagem, ele conhece um pesquisador, um professor alemão chamado Dr. Topsius, e este pesquisador vai acompanhá-lo por toda a viagem. É um entendido em Palestina, é um entendido em Egito e que vai mostrando para o Teodorico, explicando os lugares por onde eles vão passando. Mas assim que acaba o prefácio, o Teodorico começa a história dele, as memórias dele, pelo início, cronológico. Ele conta que quando ele nasceu, a mãe dele morreu no parto. E que quando ele tinha apenas 7 anos, o pai dele também morreu. E ele ficou sozinho no mundo. Aí o que acontece? Aí a tia dele, irmã da mãe, que chamava-se Patrocínia, Dona Patrocínio, Dona Maria do Patrocínio, desculpa, Dona Maria do Patrocínio, vai mandar buscar o sobrinho e vai tomar conta desse sobrinho, né? Agora, como é que é esta Dona Maria do Patrocínio? O Raposo ainda é uma criança, mas ela é uma beata. Ela não é uma beata qualquer, ela é uma beata fervorosa, né? E que ela não quer nem... ela quer que o sobrinho siga, se possível, a vida religiosa. Então, todo dia tem hora de oração, hora para ir na missa, ela quer que o sobrinho vai crescendo, ela nem passa pela cabeça dela que o sobrinho possa namorar, nada disso. Ela quer que o sobrinho seja uma pessoa completamente devotada a ela e à religião. Ela chama qualquer coisa que envolva mulheres, ela chama de relaxação. Bom, então esse Teodorico, ele cresce, né, muito católico, só que ele vai crescendo e ele vai percebendo que a vida não é só aquilo, reza, oração, penitência, né? Ele vai descobrindo que há outra vida que pode ser muito prazerosa. E quando ele vai estudar, fazer faculdade de Direito em Coimbra, aí sim que ele fica solto no mundo e que ele percebe que é muito bom namorar, é muito bom se divertir. E o que ele faz? Ele começa então a ter duas posturas. Uma postura na frente da tia, que ele chamava de Titi, né, Dona Maria do Patrocínio, que é de santinho, fervoroso, e outra postura, que é a postura dele verdadeira na vida. Ele não gosta muito de trabalhar, ele gosta dessa boa vida da tia, ele é o único parente dela, e ele quer mais é que ela morra e que ele herde tudo dela. Então ele vai fazendo esta vidinha dupla, seguindo direitinho tudo que a tia quer na frente dela e tendo uma outra postura atrás. As únicas pessoas que frequentam ali a casa é o padre Pinheiro, o padre Casimiro e o doutor Margaride, que é um amigo da família, um juiz aposentado. E eles jantam ali na casa da Dona Maria do Patrocínio, da Titi, aos domingos. E um belo domingo, estão todos lá conversando e eles começam a falar do que se fosse para ter um desejo, cada um que desejo teria. O Teodorico, o Raposo, né, ele fala que ele não quer nada, que ele gostaria só de continuar rezando com a titia. Mas todo mundo insiste e ele resolve contar uma coisa que ele queria muito, porque um amigo dele tinha ido a Paris e tinha contado de uma viagem a Paris, e ele tinha ficado com muita vontade de ir. E aí ele fala que ele gostaria de ir a Paris. Bom, a tia acha um horror, afinal, Paris, aquela cidade de perdição. Ele fala, não, Titi, era para ver as igrejas. Ela, que bobagem, as igrejas portuguesas são muito mais bonitas que as francesas. E aí ficou na mesa aquela história de viagens e cada um começou a falar para onde gostaria de ir. E nesse momento, né, um dos amigos da família diz
um dos padres, que ele gostaria de ir à Palestina, gostaria de ir a Jerusalém. Conhecer a Terra Santa, né, ver por onde Cristo andou. E ele fala na mesa que ele já ouviu falar, que ele sabe que quem vai fazer essa peregrinação tem muitos dos seus pecados perdoados. Inclusive, quem vai fazer em nome de um parente que por alguma razão não pode fazer a viagem. Quando a titia ouve isso, ela logo fica esperta que o raposo então pode ir no lugar dela para que ela tenha absolvição dos pecados. E ela resolve então que o Teodorico vai viajar, vai para a Terra Santa. No começo, o Teodorico não quer muito ir. O que ele vai fazer na Terra Santa? Só que é século XIX, a viagem não é entra no avião e vai embora. É uma viagem muito lenta, de navio, e o Teodorico logo pensa que ele vai passar por vários lugares antes de chegar à Terra Santa e que ele vai poder se divertir. Esta é a primeira parte do livro, então é isso que você tem que saber. É um romance narrado em primeira pessoa, é um romance realista. O que é o romance realista? O autor não quer esconder os defeitos dos personagens, nem os defeitos dos cenários. Ele quer que você conheça exatamente a história como ela se passa. E aí nós vamos para a segunda parte do livro, que é a viagem. Bom, então começa essa viagem e a cada escala, né, que ele vai fazendo, o Dr. Topsius vai explicando para ele sobre os lugares, mas a cada escala também o Teodorico vai se divertindo, vai conhecendo mulheres, vai bebendo bastante. E numa dessas paradas, ele conhece uma inglesa, tem a inicial MM. Isso é importante você guardar. Na hora dele ir embora, dele ir para continuar a viagem, já está com a mala fechada, fala que vai dar um presente para ele. E ela pega a camisola dela de vestir, faz uma dedicatória, assina lá MM e dá para ele. Como não cabia na mala, a mala já estava fechada, ela faz um embrulho e ele leva na mão a camisola. A viagem continua e durante a viagem ele vai procurando um presente para levar para a titia. Por quê? Porque antes dele começar a viagem, ele havia prometido para a tia que levaria para ela uma relíquia, algo maravilhoso que ele pudesse levar para ela, trazer para ela da Terra Santa. E ele vai procurando, vai pensando o que ele podia levar para a titi que fosse realmente uma relíquia. Bom, ele está um dia ali num acampamento, né? Muitos lugares não tinha nem cidade para eles dormirem, um acampamento, e ele vê uma planta, e essa planta tem uns espinhos que lembra a coroa de Cristo. E ele acha que é a mesma planta que fizeram a coroa de Cristo na hora da crucificação. O que ele faz? Ele corta a planta, ele monta mais ou menos como a coroa, né? E mostra para o Dr. Topsius, pergunta se é a mesma planta, o Dr. Topsius diz que sim, e ele pergunta se o Dr. Topsius endossaria que aquela era a verdadeira coroa de espinhos de Jesus Cristo. Como o Dr. Topsius era amigo, mas era uma autoridade, falou que sim. E ele fala, pronto, aí tá a relíquia que eu tenho que levar para a titi. Bom, eles continuam a viagem, aí um dia, à noite, eles estão no acampamento, o Dr. Topsius acorda o Teodorico e diz que eles têm que sair ali naquela hora, no meio da noite, para chegar em Jerusalém na Páscoa, na época da Páscoa, porque eles iam ter a oportunidade de ver o Evangelho vivo. E aí esta é uma outra parte do livro, que é como se fosse um enxerto no livro. Lembra um episódio fantástico. Em nenhum momento é dito que o Teodorico está dormindo, que ele está sonhando. Pode ser um sonho? Pode, mas essa não quis dizer que era um sonho. Pode ser que eles vão acompanhar
os últimos dias de Cristo e que aquilo seja uma encenação de Páscoa? Pode, mas isso também não é dito. Então, é enxertado no livro esta passagem que é quando Jesus é condenado e crucificado. Quando Jesus é crucificado, aí eles ficam sabendo ali, o Dr. Topsius e o Teodorico, que foi dado a Jesus um vinho narcotizado para que parecesse que ele havia morrido. Então, quando ele fica quieto na cruz, então os guardas acham que ele morreu, os amigos de Jesus que haviam pedido o corpo, os guardas permitem, eles baixam Jesus da cruz, levam para uma cripta e como se ele fosse ser enterrado. Como qualquer velório de hoje em dia que deixa o caixão aberto, a cripta também ficava aberta. Então as mulheres, as pessoas todas chorando ali, vendo Jesus na cripta morto. Só que os homens que tinham feito toda essa armação sabem que o corpo de Jesus está ali quente, que ele não está morto. Quando chega de noite, eles tiram Jesus da cripta, levam para a casa de um conhecido e Jesus ainda fala algumas palavras, mas Jesus não resiste e Jesus morre. E aí, quando Jesus morre, a cripta ficou vazia. E aí o Dr. Topsius fala para o Teodorico: Teodorico, agora a gente pode ir embora, porque eu já sei o que vai acontecer. Amanhã de manhã, quando as mulheres chegarem na cripta, elas vão encontrar a cripta vazia e elas vão dizer que Jesus ressuscitou. Maria Madalena vai sair gritando por Jerusalém a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, neste momento, então, é dado início ao cristianismo. É uma posição corajosa do Essa. O que ele está fazendo? Ele está contando uma história dizendo que não houve ressurreição, que na verdade foi uma mentira, né? Que Jesus não ressuscitou, mas que ali, de acordo com os fatos, isso foi criado e isso foi repetido e repetido mais de 2000 anos. É uma história muito atemporal, porque se vocês pensarem, ela é moderna. Se vocês pensarem hoje em tempos de fake news, como é difícil você saber o que é verdade, o que é mentira, é isso que essa está trabalhando. Então, quantas mentiras a gente acha que é verdade e que elas foram, na verdade, repetidas ao longo dos tempos. Quantas verdades ou quantas mentiras são manipuladas para parecer isto ou aquilo. Então, é isso que essa quer discutir. Sejam verdades religiosas, sejam verdades sociais, é isso que é importante para o Essa, fazer com que o leitor reflita sobre isso. Acaba essa movimentação, eles voltam para o acampamento, o Teodorico deita novamente na cama e depois ele acorda. Então, é aí que eu digo, não dá para saber se é um sonho ou não, porque se fosse um sonho ele acordaria, mas não, ele voltou para a cama e depois ele acordou. Não dá para dizer que é um sonho, não dá para dizer que é uma encenação. Então, é como se fosse um enxerto de uma história fantástica no meio de um romance realista, né? Bom, aí eles vão voltar para Portugal. Nessa viagem de volta, o Teodorico lembra do embrulho, e dá esse embrulho para uma mendiga, ele não podia voltar nunca para a casa da titi com este embrulho. Ele chega, aquela movimentação, vem aqueles amigos da família, tem um momento solene em que ele vai dar a relíquia para a titi. Na hora que a titi ganha a relíquia, ela toda emocionada, ela abre a relíquia e não é a coroa de espinhos, mas é a camisola. Imediatamente ela expulsa o Teodorico de casa e o Teodorico fica sem eira nem beira. No começo ele ainda vende algumas relíquias que ele havia trazido de viagem, depois ele fabrica dizendo que eram verdadeiras, mas na verdade eram falsas, estavam sendo fabricadas ali em Portugal.
Mas chega uma hora, ninguém mais quer comprar as relíquias. Ele está bem pobre quando ele encontra um ex-colega de colégio dele, o Crispim, e que fica com dó dele e lhe dá um emprego. Ele começa a trabalhar, ele trabalha direito, ele é honesto, ele resolve que a partir daquele momento ele vai ser honesto, e o Crispim gosta dessa honestidade dele. E aí, inclusive, ele vai se casar com a irmã do Crispim, vai receber um dote, vai ficar bem de vida. E aí parece para nós que o Teodorico, enfim, arrependido de tudo que tinha acontecido, ele se consertou. Ele deixa de ter aquela vida dupla, uma vida verdadeira, uma vida falsa. Só que ele fica sabendo que a Titi morreu. E a Titi morreu e ele, claro, não recebeu nada, ele recebeu apenas os óculos da Titi, que também é muito simbólico. O que tem um óculos? Um óculos nos faz ver melhor. Então a Titi deixando os óculos para ele, talvez era para que ele enxergasse melhor a vida, enxergasse melhor a realidade. Bom, ele fica sabendo que um padre jovem, bastante safado, herdou tudo da Titi, que deixou para a igreja, deixou para este padre, e ele fica com muita raiva. E ele fica com muita raiva e ele pensa que se na hora que abriu o presente ele tivesse tido a ideia, tivesse mentido mais uma vez e dito que aquela camisola era de Maria Madalena, olha o MM aí, a Titi teria acreditado, aquilo teria sido tido como uma coisa milagrosa. Ele encontrou com Maria Madalena na Terra Santa, Maria Madalena deu para ele de presente a camisola, ele teria ido parar inclusive em livros de história. Então é isso que mais uma vez o Essa quer mostrar, que até se essa mentira ele tivesse sido dita, talvez ela tivesse se perpetuado e se tornado uma verdade que vai parar nos livros. Bem no finzinho ainda, ele está conversando com Cristo e ele fala: puxa Cristo, por que você trocou os pacotes? Como é que aquele pacote que eu dei era a coroa de espinhos e como é que eu fiquei? Não dá para entender, um ficava na mala, outro ficava em cima da cômoda, não dá para entender como foi misturado. E ele ouve uma voz que diz para ele que não foi Cristo que misturou nada, que ele não tem a menor ideia de como aqueles pacotes se misturaram. E diz ainda para ele que o que ele não é, aquela voz não é Jesus Cristo, mas ela é anterior a todos os deuses, que ela é a consciência. Então, o que nos diz o que é verdade, o que é hipocrisia, o que é falsidade, é a nossa consciência. Então, é isto, coisas importantes que você tem que saber da relíquia. Um romance realista com enxerto fantástico, questionando sempre o que é verdade, o que é mentira. Então, aquilo que foi repetido ao longo dos séculos e que a gente não consegue mais precisar o que é verdade, o que é mentira. Não é um livro fácil, a Relíquia, é um livro bastante complexo, mas como eu disse, bastante atual. Ele é, na verdade, atemporal. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Recomendo que você reveja esse post várias vezes, depois que você tiver lido o livro, e se por acaso você não entendeu alguma parte, se quiser perguntar, entre no meu site, mande a sua pergunta, que eu estou à disposição, posso responder quando você precisar. Até o próximo post.